foi até bom se tocar nesse assunto, que é um assunto muito poderoso. Tem muitas pessoas que nunca mais quis expulsar demônio porque ela deu uma ordem e o demônio não saiu. E o diabo, ele trabalha assim, ó, os demônios trabalham assim. Ó. Quando você é a primeira vez que você vai expulsar demônio, se você não aprendeu com alguém, graças a Deus, as pessoas que eu ensinei, quando ela vai expulsar demônio, ela já sabe disso. Mas quando a pessoa não sabe a primeira vez, ela vai expulsar demônio, o demônio olha pra cara dela e fala assim, você não tem autoridade contra mim. Você é fraco. Ela volta pra trás. Até você continuar, eu lembrei de um testemunho lá, meu pastor, que caía 5, 6 pessoas possessas na igreja, né? E aí ele queria falar que qualquer um podia expulsar, né? Sim. Até o novo convertido podia expulsar. E aí tava lá a pessoa possessa, amarrado, e ele chamou, irmão, vem cá, expulsa esse demônio aí. Ele querendo ser um ensino prático, falar assim, ó, qualquer um pode expulsar. Aí o irmão chegou e falou assim, demônio, por favor, sai. Aí o pastor, para, por favor. O demônio vai dar risada. Mas que não sabia. Mas pode continuar, pastor. A autoridade, ela é exercida, né? Ela não é um sentimento. Eu não sinto autoridade. O demônio manifestou aqui. Eu não sinto. Às vezes as minhas pernas até tremem, dependendo do lugar que eu entro. Tamanha a opressão que está no lugar. Mas eu não sinto, eu exerço. Pega o que é seu e saia. Em nome de Jesus. Essa certeza, essa fé e esses sinais seguirão aos que crerem. Eu sempre ensino as pessoas. A autoridade, a exousia não depende de Deus. O poder, sim. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Busca, obediência, submissão, renúncia. Mas a autoridade tem a ver com o seu coração. E esses sinais seguirão aos que crerem. Eu creio na palavra. Então, se eu creio, os demônios têm que me submeter. Não é no meu nome. Só que o problema tem que estar com as brechas tapadas, tem que estar com a vida alinhada com a palavra de Deus, né? Por quê? Porque vai vir o contragolpe, né, pastor? Ele sabe que você tem uma brecha, ele vai atacar lá. Então, você tem que correr lá e fechar aquela brecha. Mas a autoridade, tem gente, quantos testemunhos já não ouviram de pessoas que novo convertido ou pessoa que estava no mundo, se injuriou naquela raiva, falou, desviado. No nome de Jesus, sai, o demônio saiu, ele voltou para Jesus rapidinho. Falou, pronto, expulsei agora, ele vai vir. Eu ouvi um testemunho de um rapaz, hoje ele serve a Deus. Ele estava no bar e ele era desviado dos caminhos do Senhor. O demônio pegou a mulher. E o demônio quebrou a garrafa, falou que ia rasgar o pescoço da mulher. E ele ficou com tanta raiva, que ele olhou e falou, você não vai matar ela. Em nome de Jesus, sai. O demônio saiu. Ela, o que aconteceu comigo? Ele ficou com medo. Ele voltou para casa dele e falou para a mulher, vamos na tarde da bênção que eu quero aceitar Jesus. Por quê? Porque eu expulsei o demônio, agora ele vai vir atrás de mim. Então ele voltou para Jesus assim, mas expulsou. Porque a autoridade não está no meu nome. Agora, pastor, o crente tem medo de expulsar demônio. Por quê? Não crê na palavra. Mas você viu um vídeo, baseado nisso que você está falando, mas aí não dá para, como é um corte, não dá para saber se o contexto, mas no vídeo está assim, o pastor tenta expulsar demônio e o demônio não sai. Não sabe a realidade, como é um Sim. corte de 30 segundos, mas mostra uma pessoa que aparentemente está possessa. Sim. E aí, eu acho que o pastor fala, sai demônio, e aí ele faz assim. Eu já vi. Você viu esse vídeo? Aí Sim. vai andando na direção dele, aí o pastor começa a orar em línguas, mas você vê que ele tá morrendo de medo. Tá morrendo de medo. Eu não sei se você viu isso daí. Eu vi, essa manipulação do diabo. E é esse que é o problema com as pessoas. Eu sempre ensinei a equipe assim, ó. Se um dia manifestar um demônio com você tá dentro de uma casa, num ambiente, o demônio manifestou, a pessoa faz o quê? Corre chamar o pastor. Mas peraí, quem tá ali que incomodou? Se tá na sua casa, a autoridade tá com você. Deus queria te dar uma experiência, mas sem você ter conhecimento, o medo, você foi chamar o pastor. E aí o despojo fica para quem? Pro pastor. Né? O mérito de quem? É dele. A glória é do Senhor, mas o pastor viveu aquela experiência. E a pessoa que era para viver a experiência, ela ficou com medo. Né? Pessoas que guiam ela até a casa dela, o Espírito Santo guia, viu? Irmão, o demônio manifestou no meu filho, você não corre lá? Não, eu vou ligar para um pastor, vai naquela casa ali, o pastor mora ali, o presbítero, o obreiro, vai lá. Não, o Espírito Santo levou na sua casa. É você que está com a autoridade. Só que as pessoas fazem o quê? Retira a mão, perdeu de ser abençoada. Daqui a pouco ela começa a entrar em crise, daqui a pouco ela começa a ter problemas financeiros, na saúde. Por quê? Porque ela perdeu a benção. Ela omitiu a um preço. Desobedeceu. A desobediência também é legalidade para os demônios. Então,
Uma pessoa que quer ser um libertador, a obediência à palavra é a chave. A obediência à palavra. Uma vida alinhada. Todo pois aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. Isso se chama obediência à palavra. O camarada, eu conheço pessoas que ora, jejua, busca, mas quando alguém vai na casa dele para expulsar demônio, ele chama outro. E depois, sabe o que acontece? Vem uma enfermidade sobre ele, porque desobedeceu. E a desobediência dá legalidade para um ataque muito feroz na sua vida. Uma seta de enfermidade terrível na vida da pessoa. Eu já vi muitas pessoas cair de cama. Ô Paulo, vieram me chamar aqui, você não corre lá? Nossa, pra mim não dá. Começa a inventar desculpa. Abriu o peito pro diabo lançar uma seta, pastor. Às vezes com medo. Porque o inimigo ele trabalha assim, ó, com a manipulação. O diabo olha pra você, você vem e fala assim, viu, você não jejuou essa semana, você não tem autoridade contra mim. A pessoa volta pra trás. Mas o que tem a ver o meu jejum? Né? Aí a pessoa vem, mas você não orou de madrugada. As pessoas começam a fazer do jejum. Tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter uma vida, mas tem que ter obediência. Aí a pessoa, ela implanta uma doutrina no jejum, uma doutrina nas orações da madrugada, e quando ela não faz, o diabo coloca a culpa nela. Eu não vou lá com você nessa visita não, porque essa semana eu não jejuei. Eu falei, mas o que tem a ver? Eu também não jejuei. E esses dias, pastor, é o dia que Deus mais nos usa. Por quê? Se Deus usar eu na semana que eu jejuei, o mérito é meu. Mas eu jejuei, né? Eu me preparei. Aí o dia que você não jejuou, o dia que você menos orou, passou a semana só pela misericórdia, alguém corre para chamar você para expulsar o demônio, ou você chega num ambiente e o demônio manifesta, e aí você expulsa o demônio, o Espírito Santo fala, tá vendo? Não tem a ver com o seu jejum. Não tem a ver com o seu jejum. É a palavra. É a palavra. Então, tem muitas pessoas, pastor, muitas, que elas foi chamado para esse confronto direto, mas elas não teve o ensinamento, elas recuou. Por simples coisa. Quantas pessoas chegou dentro da casa, o diabo falou, para aí, você é fraco. Se você me expulsar, eu vou lá na tua casa e te mato seu filho. Ele volta para trás e fica com medo. Aí que você correu perigo. Porque você desobedeceu a Deus, obedeceu o diabo, desobedeceu a Deus e obedeceu o diabo, e agora sim ele vai atingir sua casa. Você até lembrei uma história antiga, não sei se você já viu essa. Tava lá, manifestou um demônio no lar, tava tendo culto no lar. E aí os irmãos, sai demônio, sai, e o demônio resistindo. E aí o demônio fala assim, eu vou sair só se vocês cantarem o hino tal. aí eles pegaram, aí eles cantaram o hino. Então, demônio, nós cantamos, agora sai. Ele falou, não, agora não sai mais, vocês me obedeceram. Pronto. E não tá longe de ser verdade isso, não. Porque funciona assim, pastor. Eu já ouvi muitos testemunhos, muitos, né? Graças a Deus com o pessoal da nossa equipe, não. Mas eu já vi muitos testemunhos de pessoas assim, que ele chega no lugar, o diabo dá uma ordem e ele obedece. Já aconteceu isso? Já ouvi muitos testemunhos assim, dele voltar para trás. Ele obedecer? O diabo fala assim, não, você não vai me expulsar. Se você me expulsar, eu te mato. Ele fica com medo e volta. Só obedecendo a quem? A Deus ou ao diabo? Você tá entendendo? Pera aí que entra a palavra. Por isso que tem que ter palavra. Pera aí, como é que você vai me matar, diabo? Se o poder da vida e da morte está na mão do meu Senhor. Entendeu? Eu rebato com a palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Você já foi ameaçado pelo diabo? Meu Deus do céu. Vou te matar, seu desgraçado. Só que hoje não acontece mais isso. Hoje eu já não permito, eu já corto logo. Cala a boca, já vou neutralizando, né? Normalmente, quando eu vou fazer um trabalho de libertação separado, que você bota a mão e eu já falo, já manifesta já com as forças quebradas. Então você não dá... Quando a gente é mais novo, né? Você quer ver o pau quebrar, né? Vai dar seu grito desgraçado e... Entendeu? Por isso que hoje eu prefiro fazer libertação mais fechado. Não que a gente não faz na igreja. Às vezes você faz oração, não tem que fazer, né? Agora, tem igrejas que são mais abertas para isso, né? Tem igreja que são... Mas tem igreja que é mais fechada. Então tem igreja que você não pode nem orar mais pra demônio. Tem que deixar o diabo ali. Não, diabo, fica aí, não vou mexer com você. Então é melhor nem chamar eu pra pregar. Mas quantas vezes, né? Vou matar, eu vou destruir, vou matar a sua família. E aí eu não vou falar pra você não, que não dá um confronto dentro da gente, o diabo. Porque uma coisa é o diabo falar assim, eu vou te matar. Pastor, eu tô cansado de ouvir isso. Eu falo, entra na fila. Entra na fila. Mas quando fala assim, vou pegar sua filha, vou tocar na sua esposa,
é diferente, porque uma coisa é eu ter uma vida com Deus, outra coisa é minha filha. Minha filha foi atacada demais, pastor. Hoje, graças a Deus, depois dos ataques que ela teve, ela foi fechando as brechas. Mas a minha filha teve ataque dela estar esmorecendo no meu colo. Esmorecer e ficar da cor desse copo, branca, pastor. E o diabo fala, eu vou matar sua filha. Dela cair branca no meu colo assim, e eu ter que repreender, sabe? Eu tava fazendo muita cruzada. Toda sexta-feira eu fazia uma cruzada bem na biqueira. Mexendo com coisa pesada mesmo. Toda sexta-feira. Aquele culto, aquele som muito forte. Então eu fazia uma oração com o bairro inteiro. Eu tava debaixo de uma unção violenta, então eu cutucava mesmo, repreendia feitiçaria, macumba, tinha muito terreiro ali. E um dia minha filha caiu feio lá. De ficar com a boca branca, a gente orar. Mas o último, eu acho que, se eu não me engano, tem um pouco mais de um ano, mas daí foi um ataque de bruxo. Porque eu tava recebendo muito ataque de bruxo na minha casa, de viagem astral. Tava recebendo muito, muito. E aí a minha filha entrou dentro do meu quarto de madrugada. Foi um baque pra mim e pra minha esposa. Acho que foi ano passado, se eu não me engano, no começo do ano passado. Não lembro direito. E ela bateu assim no pé da minha esposa. Mãe. Minha esposa acordou assustada, que foi. E aí minha filha falou, sem conseguir falar, falou, tá doendo o meu peito. E foi esmorecendo. Na hora eu tive discernimento. Eu falei, todo ataque de bruxo e feiticeiro eu neutralizo agora, em nome de Jesus. Eu falei com ousadia ali. Ela caiu sentada pra trás, ela vomitou e defecou na hora. Tamanho ataque. Quando eu vou, conta, ela fala, pai, você fica me envergonhando. Eu contei na igreja, ela falou, você falou que eu fiz cocô lá. Mas eu falei para as pessoas ver o poder do ataque. Então, foi um ataque de feitiçaria. Então, se a pessoa não tem discernimento, é lógico, pastor, tem muita gente que se assusta. Depende do nível que você tá. Então, tem gente que Deus vai usar para um confronto direto, expulsar demônio das pessoas, ajudar as pessoas. Mas tem pessoas que Deus já vai levar para níveis maiores. Então, ele vai preparar você para isso. Mas a pessoa, para expulsar demônio direto, todo cristão que tem vida com Deus, pastor, tem autoridade para expulsar demônio. O problema é que não tem conhecimento. Tem gente que faz muita tempestade, dificulta demais, as pessoas ficam com medo. Se você for ver no meu canal, tá escrito assim, Libertando Libertadores. O meu propósito, pastor, é libertar os libertadores e mostrar para eles que eles têm autoridade. Mas as pessoas falam que aprisiona os crentes. Aprisiona. Não, porque se você mexer com o diabo vai tocar nos seus filhos. Pastor, a minha filha tem 20 anos de idade, fez dia 29 agora. 20 anos de idade. Uma menina saudável, obediente a mim. Uma menina nunca me deu trabalho, pastor. É uma bênção nas mãos do Senhor. Tem um emprego registrado, vai noivar com um homem de Deus. O diabo lá atrás falou que ia matar, destruir minha família. Mas eu não obedeci o diabo, obedeci a Deus. Falei, Satanás, você não tem autoridade para tocar na minha família. Ensinei minha família a fechar as brechas, né, dentro da palavra. Então, as pessoas dificultam. E aí tem um monte, pastor, milhares e milhares de libertadores neutralizado porque o sistema os neutralizou. Não é qualquer um que expulsa demônio. Tem que ter um chamado específico. Tem que ter vida de jejum. Tem que jejuar todos os dias. Orar 24 horas. E aí a pessoa fala, eu não vou conseguir fazer isso. Jejuar, orar toda madrugada. As pessoas criam um parâmetro que não existe. Uma doutrina que não existe. A gente precisa entender uma coisa. Tem gente que Deus vai exigir dele 40 dias de jejum. Tem gente que Deus vai exigir um jejum por semana. Tem gente que Deus vai exigir jejum todos os dias. Não é porque Deus exige de mim 3 jejum por semana, ou às vezes, de vez em quando, se retirar, fazer jejum de 3 dias, 4 dias, que vai exigir de você. E você vai expulsar demônio do mesmo jeito. Você está entendendo? Cada um, Deus tem uma forma de trabalhar. Então eu não posso jogar essa doutrina na igreja, pastor. Eu tenho que ensinar as pessoas a ter um relacionamento com o Espírito Santo e o Espírito Santo os guiar. Ô Paulo, eu vou fazer 40 dias de jejum, mas o Espírito Santo mandou? Não, mas eu vi lá o apóstolo Robson Martins, mas o nível do homem. Para ele chegar até isso aí, ele veio do básico. Então, peraí, eu sei que você quer ser igual ele, mas, filho, você vai ter que caminhar muito, vai ter que começar do básico. Começa com 1 dia de jejum, depois você vai para 3 dias, vai jejuando todos os dias, e o Espírito Santo vai te levando até lá. Né? Eu não posso pegar a vida de um homem de Deus como o apóstolo Robson Martins e já querer... Não, o homem está correndo faz anos. E outra, eu não sei se o meu chamado é específico como o dele. Não é todos que Deus vai usar como usa ele. Não é verdade? Então, as pessoas faz uma doutrina, pastor, que não existe e amedronta os filhos de Deus.
E aí os filhos de Deus fazem o quê? Estão sofrendo, aprisionados, eles não têm coragem de expulsar nem os demônios dos próprios filhos. Quando manifesta o demônio dentro da casa, que ele é o sacerdote, era para expulsar, ele chama o pastor. E aí o pastor faz o nome dele, as pessoas ficam dependentes só daquele pastor. Não, é o pastor, ele tem autoridade. Mas o pastor não fala, você também tem autoridade. Hoje eu vou expulsar, mas o próximo é você. É isso que eu faço. Eu faço desse jeito, pastor. Você vai expulsar. Mas como que eu faço? Eu tenho medo. Você vai expulsar mesmo assim. Porque você tem autoridade. Né? Tem uma pessoa da nossa equipe que ela morria de medo de demônio. Morria de medo de demônio. E aí eu coloquei a mão na cabeça e falei, a partir de hoje eu transferi algo para você. Você vai expulsar demônio. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Você vai expulsar. E um dia Deus colocou ela numa situação que ela até esqueceu o celular. Quando ela foi ligar para mim, vou ligar pro Paulo expulso pelo telefone. Cadê meu celular? Ela teve que expulsar. E aí ela olhou e falou, é verdade, eu tenho autoridade. Mesmo com medo, ela expulsou aquele mal. Mas aí as pessoas falam que não vai fazer isso. Existe igreja, pastor, que só presbítero para cima pode ir para a mão endemoniado. Onde que está isso na Bíblia? E esses sinais seguirão aos que crerem. Não seguirão os apóstolos. Não seguirão os profetas. Seguirão aos que crerem. Todo aquele que crê na palavra e tiver vida com a palavra vai expulsar demônio. Ele está falando para aquele que está com a vida na palavra, né? Você crê na palavra? Está alinhado com a palavra? Então bota os bichos para correr. Da esposa, dos filhos, né? Então as pessoas estão sofrendo. Quantos libertadores? Dói no meu coração. Das pessoas que fazem mentoria comigo, quantos testemunhos? Falam, não, para. Você não sei por que você procurou mentoria. Você já tem autoridade, você já carrega algo violento no teu espírito. Use agora. Mas você acha, pastor? Acho não, tenho certeza. Pode fazer que eu me responsabilizo, não vai ter medo. Aí a pessoa vai lá e exerce. Depois me manda a mensagem, pastor do céu, você não vai acreditar. Eu falei, eu acredito. Eu acredito porque o Jesus que eu sirvo não erra. Deus não me chamou para pôr medo nas pessoas. Deus me chamou para tirar o medo das pessoas. E os pastores estão colocando medo nas pessoas. Fizeram isso comigo, viu, pastor? Fizeram isso comigo. Mas Jesus me libertou para isso, para libertar outros. Glória a Deus. Quero falar para você que está assistindo, está sendo abençoado. Compartilha aí, coloca aí nos grupos do Facebook, não só um, vários. No grupo do WhatsApp, da família, da igreja, também no direct do Instagram. Mais pessoas precisam ouvir isso. Deus libertar os libertadores, Deus capacitar você também numa unção de libertação. E uma pergunta que muita gente fala para mim, pastor, mulheres que têm o marido endemoniado, pais que têm filhos endemoniados em casa, os filhos que têm os pais, mas o mais comum é os pais com os filhos, com problema com os filhos, e mulheres, ou o marido com a esposa, mas é mais comum, mais o lado das mulheres que tem o marido, ele é endemoniado, ele é isso e aquilo. Tem como expulsar o demônio dessas pessoas que moram na casa e ainda não aceitou Jesus, né? Essas pessoas não aceitaram Jesus, mas tá lá com o demônio. Ou mesmo algum crente que finge que é crente, não é crente, mas tem um problema espiritual e a pessoa fala, eu sei que ele tem um mal. Como faz nesses casos, dentro de casa? Aí que entra a palavra, né? A lei, né? Existem leis aí que não podem ser, né, quebradas, tem que ser obedecida. Por exemplo, o marido endemoniado. Eu sempre ensino as mulheres. Pastor, eu comecei a orar e jejuar, recebi uma autoridade, uma unção aqui de ousadia. Tá aqui o dedo na cara do meu marido, eu falei, seu endemoniado. Eu falei, não, você já começou errado. Já começou errado. A mulher, ela é intercessora do lar. Ela é representante do Espírito Santo dentro de casa. Ela precisa primeiro preparar todo o terreno. O marido dela não é crente, mas ela é crente, cheia do Espírito Santo de Deus. A luta dela não é contra o marido, é contra o mundo espiritual. E o diabo vai trabalhar nele para atacar ela. E a mulher, ela é mais sentimento, né? Então daí ela baixa as guardas. Pastor, comecei a orar, comecei a jejuar, meu marido começou a me xingar, dar murro nas coisas, me ofender. Eu falei, bom, tá no bom, é um bom sinal. Né? Porque, só abrindo um parênteses aqui, quando uma mulher começa a orar e jejuar, o marido tá normal. É ela se posicionar com jejum e oração, o marido vira o Satanás. Pastor, eu tinha um pincher, agora tem um pitbull dentro de casa. Parece que ele vai me matar. Eu falei assim, glória a Deus, tá no bom caminho. Que isso, pastor? O meu marido tá furioso, falou que tem que quebrar meu celular pra eu não assistir sua live.
Tá no bom caminho, tá no caminho, tá certo. O jejum e a oração incomodou ele. Você continue. E cala a boca, fechadinha, boca fechada. Mas a mulher não aguenta. Ela vai e confronta. Entendeu? Ela vai e confronta. Então, a mulher tem autoridade até que se manifeste. Jejum, oração, Bíblia, até que o mal se manifeste ou o jugo é quebrado. Mas não, a mulher quer atacar. Eu vi o caso de homem dormindo lá, a mulher solta ele, Satanás. Põe a mão na cabeça do marido. Não pode. Chama o marido endemoniado, ele fica mais furioso ainda. Então, ela tem que usar sabedoria. Né? Eu dei uma arma lá no Crente Podcast e eu fui atacadíssimo. Eu falei, eu vou dar uma arma para as mulheres aqui que se elas usar, elas vão ser poderosíssimas e vão ser presenteadas por Deus e pelo marido. A submissão. Mas daí não entenderam. As mulheres não aceitaram. Não aceitaram porque Quando chamaram fala de machista. Quando fala de submissão, as mulheres se manifestam. Se manifestam. As Jezabelita, né? Que é a filha de Deus. Mas veja bem, ó. A arma para uma mulher. Primeiro aí, se ela for submissa, submissão, ó, aguarde essas mulheres que vão me ouvir aí, isso aqui dá um corte bom. Pelo que eu vou falar aqui agora, ó. Tem que isolar isso aqui porque eu fui muito atacado, pastor. As mulheres, né? Submissão não é um lugar de vergonha, mas é um lugar de honra. As mulheres não entendem que quando ela se submete ao teu marido, segundo a palavra, ela está honrando a Deus. Mas as mulheres, esse mundo, essa cultura aqui, esse mundo que vivemos, diz que uma mulher submissa, né, ela é fraca, porque a mulher é independente. Vai lá falar para minha esposa se ela é fraca, vai lá falar para minha esposa se ela se arrepende dela ser uma mulher submissa. Minha mulher é submissa em tudo, pastor. Ainda que ela não aceite, não concorde, ela está do meu lado. E ela é presenteada por Deus e por mim. Deus abençoa ela por causa disso. E ela tem autoridade no mundo espiritual por causa disso. Você está entendendo? Então, a submissão, ela é uma arma poderosíssima. Uma mulher que ela não é crente. Eu estou falando porque na live que eu faço e nas mentorias que eu dou para as mulheres, elas têm um resultado poderoso quando elas assumem. Pastor, meu marido é outro homem. Eu falei, não é ele. Foi você que mudou. Depois que eu comecei a ser submissa, eu comecei a ser mais mansa, eu não comecei mais a discordar com ele. Então, o homem está transformado. Pastor, eu peço dinheiro, ele me dá. Eu falei, pronto, filha, você acessou uma lei. Você dominou o leão. É isso que a submissão faz. Deus te honra por isso. Então, a mulher não quer. Então, fica difícil ela expulsar o demônio do marido. Primeiro, ela precisa domar o homem, né? Entrar por essa lei. Então, jejum e oração vai funcionar? Vai. Mas submissão a Deus, submissão à palavra, submissão ao esposo. Com calma, que Deus vai fazer a obra. Quantos resultados eu já não vi? Mas as mulheres não resistem, elas querem já pôr a boca no trombone, querem ir pra cima. Agora o homem, ele também tem, como ele é o sacerdote, ele tem autoridade, né, espiritual terrível dentro do lar. Mais do que a mulher, né? Mais, porque ele tem que exercer autoridade dentro do lar. Só que se a mulher não quiser ser liberta, ele também não pode quebrar essa lei. Porque para uma pessoa ser liberta, pastor, uma pessoa que quer trabalhar com libertação, primeiro, a pessoa tem que querer ser liberta. Primeiro, ela tem que reconhecer que ela precisa de libertação. E segundo, querer. São diferentes. Você reconhece que você precisa de libertação? Reconheço. Maravilha. Você quer ser liberto? Quero ser liberto. Até onde está disposto aí? Aí a pessoa começa a jejuar para aquele que quer ser liberto. Não. Tem que colocar a pessoa que precisa ser liberta para jejuar. Eu vou jejuar para minha vida com Deus, mas a pessoa que precisa de libertação tem que jejuar. Aí os demônios não vão aguentar. Quando eu orar, ele vai pular para fora. Mas primeiro, ela reconheceu que ela precisa de libertação. Aí eu reconheço que eu preciso ser liberto da pornografia, da procrastinação, da murmuração, da rejeição. E vai embora. Eu confesso que eu preciso ser liberto da bebida, do palavrão. E eu quero ser liberto. Reconhecer e querer. E aí tá bom, agora você vai jejuar comigo. Vai jejuar e orar comigo. Mesmo que a pessoa não seja crente. Quando ela jejua, os demônios não conseguem ficar no corpo dela, na alma dela. Que a alma dela é humilhada. Os demônios pulam pra fora. E aí, se o marido é crente e a mulher não é, e a mulher não quer ser liberta, não adianta ele ficar confrontando, botando a mão na cabeça dela, repreendendo, expulsando. Ele tem que ir pro jejum, oração, e aí ele tem que fazer o que Cristo fez. Amar a sua esposa como Jesus amou. Respeitá-la, honrá-la, servi-la. E ele ganha ela.
Os demônios não suportam ficar. São leis. Paulo ensinou, pastor. Antes de revestir a armadura. A mulher se submete e o marido ama, a ponto de dar vida. Chega uma hora que a mulher não aguenta. Não suporta. Eu ataco meu marido, mas mesmo assim ele me trata com respeito. Eu confronto ele, mas mesmo assim ele me presenteia, ele me protege, ele me... Não tem como, pastor, Satanás ficar na casa de uma pessoa que começa a usar a palavra. É impossível, não tem lógica. É antibíblico falar que a pessoa está alinhada com Deus e a palavra, o diabo está bagunçando a casa dela. Não tem como. Alguma lei está sendo quebrada aí, precisa ser observada. Agora, a questão dos pais com os filhos. Filhos endemoniados, criança, que ainda está na dispensação da inocência, que ainda está debaixo da cobertura dos pais, os pais têm autoridade. Mas quando os filhos já são responsáveis por si, mesmo processo, tem que reconhecer e querer. Entendeu? Porque não adianta, o filho já está lá adolescente, né? Endemoniado, e o pai botando a mão, aí entra o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Está criando ira no filho, aborrecendo os filhos. Você está piorando a situação. Está piorando a situação. Está piorando a situação. Já deu brecha de chegar à situação que chegou. Né? É culpa nossa, é falha nossa, como os pais, nós que erramos. Em alguma área nós erramos aí. Mas agora que chegou, agora eu preciso entender. Eu preciso saber tratar, porque senão eu vou aborrecer meu filho e eu vou perder meu filho ao invés de ganhar. Né? É forte isso, né? Então, esse processo aí é muito lento. E as pessoas fazem mentoria comigo, pastor, e elas falam assim, não, pastor, é verdade. Nossa. Só que eu olho na cara dela e vejo que elas não vão exercer. Não vão pôr em prática. Não vai pôr em prática. Aí depois liga mandando, não resolveu. Cara, eu não sou... Mas até isso é bom perguntar, que nós comentamos isso agora há pouco, que tem gente que já fez mentoria, fez curso com o outro, e vem com você e fala, agora o pastor Paulo, ele vai resolver os meus problemas e não muda. Porque essas pessoas não conseguem a libertação, já fez uma mentoria com outros libertadores, ainda estão cativos e vem para você. Qual é o motivo disso? Primeiro porque elas acham que o mentor é que vai resolver o problema dela. Impossível. O mentor vai ser muito útil, vai ser muito eficaz, mas resolver o problema não. O mentor vai ajudar em muitas coisas. Vai fazer mapeamento, desligamento, vai quebrar muita coisa. Só que é o direcionamento que ele vai dar que resolve. E as pessoas não querem um mentor, pastor, para guiá-la dentro da palavra, orientá-la como fazer. Elas querem que você resolva o problema. As pessoas me perguntam, mas a minha mentoria é 1h30. Né? Ela fala assim, mas 1h30 é suficiente? Eu falei, claro que não. 1h30 não resolve o problema. A pessoa chega até mim com 30 anos de promiscuidade. 30 anos de pecado. E ela quer que você resolva o problema dela em 1h30. Nem Jesus faz isso. Jesus leva anos para te libertar. E eu, Paulo, ser humano... Aí as pessoas falam, mas eu já fiz com o Bertrano, eu já fiz com o Sulano, e vão falar de mim para outros mentores também. Eu já fiz com o pastor. O Paulo não resolveu nada e não vai resolver. Por quê? Eu vou te guiar dentro da palavra. Quem fez mentoria comigo sabe que eu não estou mentindo. Eu guio a pessoa dentro da palavra. Ó, fecha essa porta aqui, faz isso aqui, começa a fazer assim, que você vai ver que vai resolver. Aí a pessoa fala, nossa, pastor, eu não tinha observado. Isso aí é uma grande brecha, não é verdade? E ela vai lá e fecha aquela brecha. Pastor, quando a pessoa fecha uma brecha, pastor, ela não tem noção o quanto pode mudar a vida dela. Ó, um exemplo, uma brecha muito grande dentro do casal, que abre legalidade do casal. A forma de abordar. A forma em que o esposo aborda a esposa, a forma que a esposa revida. É uma brecha muito grande. Quando você muda a forma de abordar a tua esposa, muda totalmente o contexto. O reino das trevas fica neutralizado. Eu gosto de falar, pastor, que o diabo ele não tem arma. Tá? Ele não tem arma. Pode falar. Escute isso, pessoal, que eu vou falar para você. O apóstolo Paulo disse que o diabo, os principados e potestades, eles foram despojados na cruz do Calvário. Mas qual é a arma que o diabo tem? As armas que nós fornecemos. Guarde isso. Vou dar um exemplo muito grande. A minha esposa chegou lá, levantou lá daquele jeito. Porque a mulher tem dia que ela dorme crente e acorda endemoniada, parece, né? Porque a mulher é sentimento. O homem é mais razão. Então a mulher é sentimento. Você pisa no pé dela hoje, e você pede desculpa, mas amanhã você pisar de novo e fala, você pediu desculpa, mas ontem você pisou e pediu desculpa, pisou de novo.
Ela guarda, é sentimento. Ela fica triste por uma coisa simples, por uma toalha que você deixou na mesa, na cama. Aí, o que acontece? A forma em que eu venho e abordo a minha esposa abre uma porta e eu dou arma pro diabo trabalhar contra mim. Por quê? Porque a forma que eu abordo vai ser revidada da mesma medida. Então, quando eu abordo de uma forma pacífica, educada, a minha esposa vai revidar do mesmo jeito. Então, aproveitando esse gancho, pastor, para a mulher ser submissa, que foi uma polêmica que você disse no Crente Podcast, né? O homem tem que ser um sacerdote. E também eu ouvia muito falar disso, um sacerdote na fé, um homem de Deus. Aí fala assim, ó, e algumas mulheres falam assim, ó, se o meu marido fosse um homem de Deus, fosse isso e aquilo, eu ia ser submissa. Mas ele não é, ele é um cavalo, ele não sei o quê, eu não vou ser submissa. Sim. Como é entre esse conflito? Então, é o que eu mais pego, é isso aí. Mas, pastor, você não entende. O meu esposo é um ogro. O meu esposo é estúpido. Daí eu falei, mas qual é a forma que você revida? Ele te aborda de uma forma violenta, agressiva. E como você revida? Aí ela fala, pastor, eu revido do mesmo jeito, né? Pronto. Como é que ele não serve a Deus, pastor? O marido dela não teme a Deus, ela serve. Como é que você vai revelar Jesus a ele, revidando na mesma medida? Aí o marido vem que nem um cavalo para a mulher e a mulher trata ele com leviandade, a mulher trata ele com educação, a mulher trata ele com amor, com carinho. Chega uma hora que o cavalo vai ser domado. Não tem cavalo que não é domado. Mas todo cavalo é domado? Todo cavalo é domado. Aí a mulher chega e outra, foi escolha dela. Então agora ela vai ter que domar o cavalo. Não foi ela que escolheu o cavalo? Foi ela que escolheu o cavalo? Foi ela que escolheu o cavalo. Agora vai ter que domar ele. Então, quando ela começa a mudar a sua abordagem, ela começa a fazer aquilo que ele gosta. Se a mulher for sábia, pastor, meu Deus do céu. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é submissa ao marido? É tirar da mão de Satanás as armas. Porque é eu que dou arma. Ah, pastor, não, o diabo entrou na minha casa. Para, foi você que abriu a porta. É antibíblico falar que o diabo entrou na minha casa e meteu o pé sem a minha permissão. Isso é heresia. É eu que forneço armas para Satanás. Se a minha mulher fala comigo e eu grito, ele entra. Eu ofendo, tô dando arma. Literalmente eu tô falando assim, diabo, uma arma. Literalmente. Agora, se eu obedeço a palavra, tudo muda. Imagina o diabo esperando, vai dar uma arma. E ele sabe que você revida na agressividade. De repente você fala na mansidão. Pronto. Você desarmou ele, acabou. Ele vai ter que mudar todo o contexto. Toda a estratégia vai ter que ser mudada. Por quê? Nossa, mas ela era muito estúpida. E do nada essa mulher tá mansa. E agora? Ele vai ter que mudar toda a sua estrutura para trabalhar de uma outra forma. Eu vejo esses resultados de mulheres chegando em mim. Teve uma dos Estados Unidos que ela falou assim para mim. Quando eu ouvi você falando no Crente Podcast, foi um confronto para mim. Eu falei, não, meu marido não tá assim por causa de mim. Porque as mulheres dão a entender que o marido tá assim por causa dela. Aí ela olhou para mim e falou, não, ficou um confronto nela. Não, ele tá errado. Eu sou submissa. Aí o Espírito Santo falou assim, mas 100% para ela. E aí mudou. Ela me procurou na mentoria. E aí eu dei o direcionamento para ela. E muitos casamentos, pastor, tem mudado. O marido, depois que a mulher começa a ser submissa, segundo a palavra, ser submissa não é o seu marido mandar em você e você obedecer, tá? É um lugar de honra. É honrar o marido como honrasse a Cristo. Eu ensino para as mulheres assim, quando você for servir um copo de água para o teu marido, um exemplo. É a mesma coisa que você está servindo para Jesus. Quando você fazer a comida para o teu esposo, for passar a roupa dele, você faça aquela comida como se estivesse fazendo para Jesus. Isso é honrar o marido. Servir com amor, honrar ele. Às vezes o seu marido quer tomar uma decisão, né? Ou fazer algo, a mulher não está de acordo. Mas ceda por aquele momento, concorde. No momento, pastor, de calmaria, naquele momento que ela ganhou o marido na cama, é a hora dela entrar, amor, vamos falar sobre aquele assunto. Ela dominou o leão já, tá mansinho. Né? Um momento ali romântico, um momento calmo. Vamos tocar naquele assunto, ela consegue reverter a situação. Mas não, o marido fala, eu quero pintar essa parede. Ah, não vou pintar essa parede, não. Eu não vou pintar essa parede, não, porque eu não quero. Pronto. Agora não é mais fácil. Ela... Ah, amor, eu acho bom, vamos pintar. Que cor que você quer? Ah, eu quero pintar de azul. Não, bonito, vamos pintar de azul.
Mas no momento que ela sabe que aquela cor vai ser ruim e ela quer uma outra cor, prepara uma situação, prepara um jantar, sai comer um lanche, prepara o ambiente, aí sim você toca, amor. Se a gente pintar com uma cor assim, um laranjinha, não é mais legal? Tal, porque daí assim, pronto, pastor, o diabo vai olhar e falar assim, nossa, e agora, como é que nós vamos trabalhar nessa casa? Isso é submissão. Submissão não é um lugar de humilhação, pastor, como as mulheres pensam, né? Esse movimento feminista acredita que ser submissa é humilhação. Quem falou é honra. É um lugar de honra. E o marido, a parte pior é do marido. Eu sei que a submissão, ela é muito pesada. Ela é muito pesada. A parte da mulher é muito pesada. Porque ser submissa a um marido que não serve a Deus não é fácil, né? Às vezes o marido chega, e eu já consegui mudar situações assim. Eu não, né? Jesus através da nossa direção. A mulher religiosa não abandona o culto de domingo, mas nem pagando, pastor. O culto de domingo é sagrado. Não, no culto de domingo eu não falto. E no culto de domingo o marido dela não é crente, pastor. Ele quer comer um lanche com ela. E ela não vai. Ela está pecando diante de Deus quando ela não aceita o convite do marido. Ela não está agradando a Deus, indo no culto, achando que está agradando a Deus. Quando ela aceita ir com o marido dela comer o lanche, amém, irmão, vamos comer um lanche. Mas você vai faltar do culto? Eu vou faltar do culto por causa de você. Para comer um lanche com você, ser meu marido. Ela está adorando a Deus, glorificando a Deus. Ela desarmou Satanás, ela despedaçou o jugo ali. Não, eu vou largar o domingo. Pastor, eu conheço mulheres que perdeu o casamento porque religiosidade. Tá todo dia na igreja, mulher que perdeu o marido porque não saía do monte, o marido falando, não, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. E o marido fala, mas eu quero passear com você, eu quero ir pro shopping com você, eu quero um momento romântico, a mulher não sai de dentro da igreja, pastor, achando que tá adorando a Deus. Aí o diabo vem e atropela, divorcia. E onde que tá o erro? Tudo foi ela que forneceu arma para Satanás. Você tá entendendo? E tem algo, nós vamos estar orando, pastor Paulo, eu estava lembrando de uma frase de um pastor, né? Que as mulheres querem tanto dominar e mandar no casamento, Meu né? Deus. Assim, mandar no homem, né? É o que o homem faça isso e aquilo, hoje em dia, né? E aí, mas só que uma reclamação, esse pastor falando das mulheres, é que elas reclamam assim, meu marido é uma banana, querendo dizer que não toma atitude. Mas muitas vezes o marido é banana porque ela deixou ele dessa forma. Exatamente. Vamos dizer, ele querendo evitar o conflito, que tem um homem que não quer brigar, tem homem que é mais briguento, mas tem homem que não quer brigar, ele foi deixando ela dominar, e hoje ele não toma decisão para nada, ele é passivo, mas quem deixou ele ser um banana, quem transformou ele em um banana, foi ela. Olha, pastor, né, falando aqui de desarmar Satanás, né? De desarmar o diabo, escute isso. Quando uma mulher, eu ouço isso aí também, viu? Meu marido é um banana, meu marido é um frouxo, meu marido não presta pra nada, eu ouço isso aí constantemente. Quando a mulher fala isso, eu já corto na hora. Para que se você tá dando arma pro diabo, seu marido vai daqui pra desgraça. Em vez dela profetizar o contrário, ela literalmente, ela ofende o sacerdote do lar, o marido dela, né? Chega nos pais, meu marido é um banana, meu marido não presta pra nada, vai no pastor, vai nos irmãos dela. Primeiro ela conta pros pais, pros irmãos, pro tio, pros primos, depois pro pastor. Né? Depois que ela procura ajuda espiritual. Mas daí ela chega expondo isso aí. Dessa forma, verbalizando dessa forma. Meu marido é um fraco, é um covarde, não presta pra nada. É o que ela está declarando no mundo espiritual. E é o que ele vai ser por todo o casamento, pastor. Porque ela está dando literalmente arma para Satanás atacar a vida dela. Literalmente. Ao invés dela reverter isso aí, ela está armando ele. E foi o que o senhor falou. Ela tomou todas as decisões que chegou uma hora o marido tirou a mão. É lógico que ele errou em deixar. Errou. Né? Mas chegou uma hora que o marido cedeu, que a mulher até pintar a casa e rebocar a casa ela faz. Se precisar quebrar, ela quebra. Por quê? Aí depois ela fica falando mal do marido para todo mundo. A mulher não tem noção, pastor, do que ela está fazendo quando ela fala mal do marido e o marido fala mal dela, da mulher fora de casa. Não tem noção. Eles são só uma carne, pastor. Eles são só uma carne. Jesus falou, quem que prejudica a sua própria carne? Ninguém. Né? Paulo falou, né? Quem que prejudica a sua própria carne? Então, a mulher, ela é a que mais faz isso, pastor. Eu sei que as mulheres vão ficar bravas comigo, mas não tem problema. Vai falar que você é machista. Eu sou machista. Elas arrebentam o seu marido para as amigas no trabalho. Elas humilham o marido dela. Elas defamam o marido dela para os pais.
Você tá entendendo? Em vez dela resolver dentro de casa, expor isso pra ele, ela fala pra todo mundo, menos pra ele. O rapaz sai na rua, todo mundo vê lá o banana, o frouxão. Porque a mulher passa essa imagem no meio da família, dos familiares. Isso é uma vergonha e isso vai ser cobrado no mundo espiritual uma hora. Cedo ou mais tarde vai ser cobrado. Cedo vai ser cobrado. E por que depois que acontece o divórcio, o homem arruma outra mulher e vive feliz e ela continua sofrendo? Eu conheço um monte de mulher que é assim e ela já passou na mão de 6, 7 homens e não consegue viver mais. Ela não consegue reconhecer que o problema tá nela. O cara continua a vida dele e ela tá sofrendo até hoje. Por não dar o braço a torcer, não reconhecer. As pessoas, pastor, preferem sofrer, mas não quebra o orgulho. Lembra que eu falei no começo? Que o espírito da religiosidade tem um problema, é difícil dele sair, porque ele anda de mão dada com orgulho, com o espírito do orgulho. A mulher é a mesma coisa, tanto o homem quanto a mulher. Se não quebrar o orgulho, vai ter divórcio, vai ser destruído. Uma pessoa que quer exercer a libertação, DNA de Cristo, humildade. DNA de Lúcifer, orgulho. Guarda o que eu vou dizer, vou repetir. DNA de Lúcifer, orgulho. DNA de Cristo, humildade. Libertador tem que ser humilde e reconhecer todos os dias os seus erros. E todos os dias ele fazer um caminho de volta, todos os dias. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Aleluia. Pastor, queria pedir que você orasse por libertação, ou o que você sentir no coração na hora da oração, para esse público que está assistindo. E você conhece uma mulher insubmissa, manda Tá ao vivo ou tá gravando? Não, tá gravando. Mas é que em nome de Jesus vai ter muito alcance aí. Aí você puder orar. Você quer que eu oro para as mulheres, você fala... Não, por libertação geral. Libertação geral. Ó, pastor, eu creio no poder da oração, que tem gente que fala assim, que pega minhas lives gravadas e quando liga, chega até a vomitar. É algo sobrenatural. O mundo espiritual é algo sobrenatural, né? Não dá. Verdade. Então você fala assim, mas eu vou pegar uma live gravada e eu vou simplesmente abrir assim, não, eu preciso de uma oração na hora. Mas a fé da pessoa, ela move o sobrenatural. A fé é terrível. Tem gente que fala, pastor, ora para esse copo. Não, mas eu vou orar para você. Não, ora para o copo, pastor. E a pessoa bebe e vomita o mal, sabe? É a fé. Então eu quero fazer uma oração para que Deus liberte os libertadores. Amém. Do espírito do medo. Que esse espírito do medo venha sair do lar e eles venham se reposicionar. Todas as pessoas, talvez, que vai assistir isso aqui, já teve uma experiência com Deus. E elas falam, pastor, eu me identifiquei com você. O seu testemunho, a forma que você... Porque eu falo muito simples, pastor. Eu não dificulto as coisas. Esse é o meu português, eu não vou mudar. Porque as pessoas entendem o que eu falo. Eles entendem. Porque eu gosto de simplificar e facilitar o caminho das pessoas. E o objetivo do meu coração, o meu ministério é esse. É abrir os olhos dos libertadores para que eles se levantem. Liberte a casa deles primeiro, porque uma pessoa... Não tem tempo, um minutinho pra falar? Primeiro, não vai sair expulsando demônio dos outros pra rua sem antes estar com a sua casa blindada. Libertação, mexer com demônio não é brincadeira. Por quê? Você pode estar bem, você pode estar com a vida no altar, mas sua esposa e seus filhos estão desprotegidos. Então, o marido tem que estar sempre cobrindo a família. Eu sempre fiz isso. Sempre oro com imposição de mão pra minha família, eu cubro minha família com o sangue de Jesus. Eu sou a cobertura deles. Então o sacerdote tem que entender isso aí. Não vá expulsar o demônio e comprar a briga dos outros se a sua casa está destruída. Primeiro, busque pela sua esposa, liberte sua esposa, que é a sua carne. Se ela cair, você cai também, não tem como. Né? Você enfraquece. Então já vi muitos libertadores cair porque ele deixou a esposa lá. Vivia em monte, jejum, oração, e a esposa não estava com ele. Estava lá totalmente com o peito aberto e o diabo lançou uma seta, adoeceu ela, ou ela desviou, ou ela acabou com o ministério do marido dela. Muitos libertadores é que a esposa traiu. Por quê? Abandonou a mulher. E não é assim. Não existe irmão Paulo sem a Daiane. Não existe. O meu ministério não existiria sem a minha esposa, pastor. É impossível. Ela é minha intercessora oficial. Ela é minha intercessora. Ela me cobre, ela me intercede por mim. E sem ela, o diabo me derruba. Ela que me... Então tem que fechar. Ela não está nem em cima, nem embaixo, nem atrás. Estamos juntos. Então um casal tem que estar assim. Porque aí sim ele consegue proteger os filhos. Então primeira coisa aí, brinda a sua família, busca na sua casa, ensina a sua família, aí sim. Aí sim a esposa vai sair. Ela não vai ser igual você. Talvez a mulher vai ser mais que o homem, né? Talvez o homem vai ser mais que a mulher. Tem mulher que ela expulsa demônio, bota para quebrar, e o homem não. O homem é só cobertura.
mas ele tá junto, alinhado com ela, cobrindo ela, incentivando, orando por ela. Então a mulher não é porque ela tem autoridade no mundo espiritual que ela manda no marido, não, tem que estar junto. Olha a pastora Pamela Alonso. Todo mundo conhece a pastora Pamela Alonso, mas o pastor Rony tá ali cobrindo ela. É o sacerdote dela, intercessor dela. Não teria Pamela Alonso sem o pastor Rony, não teria. Tá alinhado os dois. Então eu quero fazer uma oração para que Deus abra os seus olhos e dá uma ordem a esse espírito do medo que aprisionou os filhos de Deus, pastor. Os filhos de Deus nessa última hora precisam se levantar e se posicionar, curar os enfermos, expulsar os demônios. Agora é a última hora. Eu creio num grande avivamento, no último avivamento. Amém. Eu creio nisso. Eu creio também. Amém? Pai, no nome de Jesus, nesse momento, eu quero, Senhor, deixar um decreto no mundo espiritual. Esta live, esse podcast, ele vai ficar gravado, Senhor. Sim. Mas eu quero declarar no mundo espiritual que quando essa pessoa assistir, será impactada pela unção que está na vida do pastor Ariston Júnior e na minha vida neste canal, Senhor. Meu Deus, o nosso espírito no mundo espiritual vai estar ativado e ligado. Então, quando as pessoas assistirem, que o poder, Senhor, desta palavra alcance e despedaça todo o jugo dos filhos de Deus. Toda a escama dos olhos caia. E eu dou uma ordem, Senhor, ao espírito do medo que está na casa dessa pessoa, que vai assistir, Senhor, o Podercast. Saia desta casa em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu lanço um decreto no mundo espiritual que quando as pessoas assistirem, os anjos do Senhor estejam em prontidão para batalhar em favor desse lar, despedaçando o jugo da mentira, do engano, do medo, da religiosidade e do orgulho, pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor libere uma unção específica para esse propósito. Quando acessarem, sinta o impacto da glória do Senhor e os olhos deles sejam abertos e eles venham se posicionar como sacerdotes, como profetas e profetisas do reino espiritual. E o seu nome, Senhor, seja engrandecido para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu lancei um decreto uma vez, pastor, só para finalizar aqui, e eu fiz um convite para o nosso culto de libertação. E eu declarei assim, Senhor, só das pessoas pegarem no convite, se tiverem oprimida, os demônios já vão se revelar. Tem gente que chegou na igreja carregado, tiveram que já pôr passando mal. Porque ela falou que quando ela abriu o convite, ela leu culto de libertação, já começou a passar mal. Tremer, uns vomitou, outros passou mal, já entrou na igreja já quase possesso. Então, eu tenho fé para isso, eu creio nisso. Que quando as pessoas assistirem esse canal, vai haver uma unção liberada, específica, aguardando, pastor. Aguardando, eu creio nisso. No nome do Senhor Jesus. E os olhos dessas pessoas vão ser abertos, eles vão se levantar com autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe aí. Uma unção foi liberada aí para você. Então recebe e ajude a espalhar essa unção para mais pessoas assistir esse programa e receber essa unção. Então, eu gosto de falar, pastor, que nós estamos com, graças a Deus, 29 mil, se eu não me engano, Glória 29 mil inscritos. Mas o YouTube avisa 300, 400, não avisa nem 1000. Então, quem avisa, quem compartilha é você. Nos ajuda a alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Pastor.